Oi, gente! Temos mais uma videoaula, a segunda videoaula do quarto bimestre. E o nosso assunto de hoje é concordância verbal. Vamos começar, vendo o que vem a ser concordância verbal. É a relação estabelecida de forma harmônica entre o verbo, tudo a ver, Se a gente diz que é concordância verbal, então, entre o verbo e a palavra a que ele se refere. Vamos aí com dois exemplos tentar entender um pouco melhor isso. As praias estão cada vez mais poluídas. A gente tem aí o verbo estar conjugado, estão, e esse verbo se refere à palavra praias. Verbo no plural, palavra a que ele se refere, plural. A piscina está maravilhosa. Temos mais uma vez o verbo estar, conjugado, está, se referindo à palavra piscina. Está singular, piscina, singular. Então, tenho certeza que nesse momento, as lâmpadazinhas aí já começam a acender e pensando em algo do tipo: opa, o verbo e a palavra a que ele se refere, essa relação harmônica que ela acabou de falar, deve ter a ver com ambos no singular ou ambos no plural. Raciocínio correto. Não é apenas isso, mas quem raciocinou dessa forma está no caminho correto. Falamos que a concordância verbal, relação harmônica entre o verbo e a palavra a que ele se refere. O que isso quer dizer? Falamos de relação harmônica, vimos aí singular e plural. Isso quer dizer que se a palavra está no singular, o verbo também deve estar. Se a palavra estiver no plural, o verbo também estará. Exemplos. Eu adoro quando as flores desabrocham na primavera. Tem o adoro no singular. A qual palavra ele se refere? Eu, singular também. Na outra parte tem desabrocham. Desabrocham. Plural, está se referindo a qual palavra? Flores. Plural também. No seguinte já tem elas adoram. No final, mesma coisa do exemplo anterior. Adoram agora? Sim, porque está se referindo a qual palavra? Elas. Ambos no plural. Cristina e Eva entraram no hospital. Temos entraram, plural, se referindo a Cristina e Eva. Se são duas, plural da mesma forma. Então, o verbo está no plural. Mas não basta simplesmente estar no singular e no plural. E eu provo vocês porque eu estou dizendo isso. Se fosse assim, pensar simplesmente em singular e plural, estaria correta essa frase aí, Eu e Ana chegaram em casa. E eu tenho certeza que vocês vão me dar a garantia que isso não está correto. Eu e Ana chegaram em casa. Ué, mas eu e Ana, plural, chegaram plural. Mas não está correto. E vamos ver por que não está. A concordância verbal, ela caracteriza-se pela adaptação dos verbos, aos quesitos número e pessoa, em relação à palavra a que ele se refere. Então, aquela relação harmônica que eu falei lá no início, ela não se refere apenas ao número, que é o singular e plural. Tem também pessoa, porque a gente, quando estudou a classe gramatical verbo, nós vimos que tem número, tem pessoa, tem modo, tem tempo, tem voz, que a gente ainda vai ver as vozes verbais. Assunto mais lá para frente. Então, não tem a ver simplesmente com singular e plural, tem a ver também com as pessoas. E a gente sabe que são três: primeira, segunda e terceira. Aí tem primeira, segunda e terceira no singular,
primeira, segunda e terceira do plural. Podem estar pensando assim, caramba, pessoas, como assim? Antes da gente conjugar qualquer verbo, a gente não coloca assim, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Lembraram quais são as pessoas? As três primeiras, primeira, segunda e terceira, singular. Eu, tu, ele ou ela. Nós, vós, eles ou elas, primeira, segunda e terceira. Não é quarta, quinta e sexta, repete, primeira, segunda e terceira, sendo que nesse caso já plural. Então, olha lá, a primeira pessoa verbal relaciona-se com a primeira pessoa do discurso, expressa pelos pronomes pessoais eu, se for singular, nós, se for plural. Dessa forma, no discurso em primeira pessoa, o verbo possuirá desinências que concordem com aquela pessoa que fala. E agora eu falo tranquilamente sobre desinências, porque eu tenho certeza que todos vão lembrar que são as terminações do verbo que nós vimos na videoaula anterior sobre estrutura verbal. Então, olha lá, eu estudo muito, nós estudamos muito. Eu estudo, ambos primeira pessoa do singular, o verbo e o pronome. Nós estudamos muito, ambos primeira pessoa do plural. E aí a gente consegue explicar que o exemplo que eu dei anteriormente não estava correto. Eu e Ana chegaram em casa. Eu e Ana deu realmente plural, sendo que eu e Ana somos nós. É plural, mas é primeira pessoa o nós. Primeira pessoa do plural, o verbo chegar, é chegamos. E ali no exemplo aparecia chegaram. Por que não está correto? Porque o correto seria chegamos, primeira pessoa do plural, e chegaram é plural, mas é terceira pessoa. O correto seria eu e Ana chegamos em casa. Ambos na primeira, eu e Ana, que dá o nós, e o verbo também na primeira pessoa do plural. Ok? E a gente continua falando das pessoas seguintes. A segunda pessoa verbal, ela relaciona-se com a segunda pessoa do discurso. E aí já são os pronomes tu para singular, vós para plural. E dessa forma, no discurso em segunda pessoa, o verbo também possuirá as desinências que concordem com aquela pessoa com quem se fala. Tu estudas, vós estudais. O pronome indica a desinência. Não dá para dizer tu estudais. Não tem concordância verbal nisso. Se é segunda pessoa do singular, o verbo tem que estar na segunda pessoa do singular. Se for segunda do plural, o verbo também tem que estar na segunda pessoa do plural. E assim acontece também com a terceira pessoa verbal. Ela relaciona-se com a terceira pessoa do discurso. E aí já são os pronomes ele ou ela para singular, né? Feminino e masculino. Eles ou elas no plural. E as desinências assim também, né? Concordando com a pessoa de quem se fala. Ele estuda muito. Eles estudam muito. Então, quando a gente pensar em concordância verbal, a gente lembra assim do verbo, lembra assim da palavra ou das palavras a que ele se refere, né? Porque às vezes pode estar se referindo a mais de uma palavra e vai dar plural, sim. E a relação entre os dois. Mas essa relação não é simplesmente singular ou plural. Não é simplesmente concordância de número. Temos também a concordância de pessoa. Primeira, segunda ou terceira. E para quem acha que isso vai ser difícil lembrar, é só retomar aqueles pronomes que desde lá do tempo das tias, né? Segundo ano, terceiro ano, antes de conjugar o verbo, a tia dizia o quê? Monta o esquema. Aí você botava assim em cima, presente, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Passado, né? Porque lá ainda era passado, ele nem tinha virado o pretérito. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Falou em pessoa, já lembra desses pronomes. Primeira, segunda e terceira. Primeira, segunda e terceira. As três primeiras singular, as três seguintes plural. Ok? Então, temos aí
as noções, né, de concordância verbal. Era o que tínhamos para essa videoaula. Fiquem bem, continuem se cuidando, que em breve daremos continuidade. Tchau, tchau, pessoal!